Boa noite, meninos. Professora Ana Paula Novaes, estou preparando aqui para vocês um vídeo para a primeira orientação da produção de texto da prova discursiva. Olha só, eu montei essa orientação com base no edital que vocês me enviaram e a gente vai adequando, né, as provas que vocês irão fazer. Bom, como ponto de partida, a gente vai analisar a instrução da prova. Eu li no edital que serão 4 textos definitivos, né, da prova discursiva. Isso me leva a entender, nessa prova em específico, que vocês farão 4 vezes respostas discursivas, mas a gente vai estudar individualmente a estrutura desse gênero textual, da resposta discursiva, da SEBRASP, da CESP, né, que geralmente cobra mais ou menos de forma igual. Vamos lá. Então, sempre vem uma orientação falando sobre os textos definitivos da prova, né, para ser escrito no local apropriado, que é naquela caixa de texto que vem na sequência de cada tema. Então, se você se deparar com uma ou duas ou 3 ou 4 questões discursivas, para cada uma delas vai ter o seu local apropriado, tá? Qualquer fragmento de texto, além da extensão máxima de linhas dada pelo edital, isso é altamente prejudicial. No edital de vocês fala que a gente vai trabalhar com entre 10 e 15 linhas. Então, é preciso, sim, para cada tipo de edital estudar a orientação, porque cada prova tem um modelo, né? Não é como os vestibulares que seguem um modelo padrão. Bom, para nosso início de trabalho, a gente vai trabalhar com aquele que eu li. Nós vamos trabalhar com uma nota atribuída de 25 pontos, sendo que desses 25 pontos, um vai ser destinado à apresentação. E a gente vai trabalhar com a média entre 10 e 15 linhas, ok? Bom, dando sequência à orientação, eu vou mostrar para vocês, a gente pensa que existe só o tipo de fazer redação, que é o do vestibular, que é a redação aberta. Mas essas provas em específico, elas podem trabalhar com o modelo de estudo de caso ou com a discursiva por aspectos. O que seria esse estudo de caso? É quando é apresentado um caso hipotético em tela para que o candidato escreva de forma dissertativa sobre o conteúdo relacionado ao tema. Então, você tem que, nesse caso de estudo de caso, conhecer qual é a abordagem de legislação que foi trazida no tema. A gente vai fazer, na sequência, um estudo de caso, tá? Agora, a gente vai iniciar abordando a discursiva por aspectos. O que seria isso? O tema de redação não é aberto como no Enem. O Enem vai te lá e te dá um tema, né? E você escreve, orientando a sua escrita da forma que você achar melhor. Na verdade, essa discursiva por aspectos, você fica com sua escrita presa aos aspectos. E se você fugir deles, a sua nota é baixa, e muito baixa, aliás. Né? Então, a escrita na discursiva, em que a banca te dá os aspectos a serem abordados durante o texto, ela é direcionada, né? Ou seja, voltada aos aspectos. Tá? Eu vou mostrar um modelo para vocês. Então, toda a escrita é feita voltada aos aspectos. Ok? E aí vocês vão abordar esses aspectos que são subtemas, demonstrando o máximo de domínio que vocês tiverem sobre eles. Isso vocês adquirem como estudando para o edital da prova, porque geralmente os temas são baseados nos conteúdos da prova. Bom, por ser uma estrutura dissertativa, ela possui aquela estrutura que a gente conhece: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter, o corretor tem que enxergar esses elementos, né? Bom, a gente vai falar depois sobre como é que a gente constrói, né, essa estrutura. Mas para a gente saber como funciona a correção, a gente vai ver aqui a apresentação. Eu tenho uma folha à parte que é uma imagem, que eu vou mostrar com base no edital como é que é corrigido. Primeiro eu vou dizer o que é corrigido e na sequência depois eu vou dizer como é corrigido. Então, o que é corrigido? A apresentação. Gente, psicologicamente, a apresentação do teu texto, né, a capa, né, como ele vai o corretor vai enxergar você. É muito psicológico isso. Então, a apresentação do seu texto, ela tem que ser muito boa em relação à margem, né? Aquelas coisinhas de quarta série, recuo de parágrafo, escrever até o final da margem, a letra tem que ser legível. Não é bonita, gente. Letra bonita é uma dádiva, mas a letra tem que ser legível. Né? Análise da letra, da questão da paragrafação, como você organiza os seus parágrafos, isso é muito importante. Então, essa é a nota de apresentação que geralmente é dada a ela, 1 ponto, ok? A microescritura é aquela parte da correção que vai atentar aos seus conhecimentos relacionados à língua portuguesa. É a questão de gramática, que eu vou mostrar lá no barema, tudo de gramática que é visto. Então, você já estuda para a prova de língua portuguesa, estudando para a redação. Os elementos linguísticos, de coesão, de organização, de conectivos, né? E é daí que são extraídos os seus erros, que eu vou mostrar, como eu falei, no barema.
Já a macroestrutura é a análise da escrita, é a análise da sua forma de dissertar. Essa também é muito importante e é a que recebe maior nota. Como nós vamos trabalhar com a base 25 pontos, um ponto atribuído para a apresentação, serão 24 pontos para a macroestrutura, que nós vamos subdividir, porque a CESP faz dessa forma, a Sebrasp, 8 pontos para cada aspecto. Anota isso aí. Então, vamos pensar na construção do nosso texto a partir do tema. Na introdução, vocês vão usar 2 a 3 linhas no máximo. Por quê? Porque não tem nota para introdução. Tem nota para macroestrutura, que é a análise da escrita sobre os aspectos. Então, só que não dá para não introduzir. Tem que introduzir. Só que gaste pouco espaço introduzindo o seu texto, porque você tem que gastar a sua escrita no desenvolvimento. O desenvolvimento do seu texto é outro parágrafo em que você vai abordar os aspectos. Para desenvolver os aspectos, você pode pegar lá o aspecto que é dado para você e separar algumas palavras-chave para trazer essas palavras-chave para o texto. Isso é interessante. Estude o tema de escrever, gente. Não escreva, mas lá eu não vou poder estudar. Por isso mesmo, construa o seu repertório agora. A conclusão. Gente, a conclusão também, assim como a introdução, não tem nota específica para a conclusão. Mas tem que concluir, porque o texto é dissertativo, então ele tem que ter na sua base, na sua estrutura, uma conclusão. Geralmente, eu gosto de emendar ao último aspecto que eu estou escrevendo, né? Eu deixo um último parágrafo. Eu escrevo 1 e 2, por exemplo, porque eu tenho pouco espaço. Num parágrafo, no outro eu faço 3 e a conclusão. Fica legal. Pode fazer assim? Pode fazer assim, tá? Bom, agora a gente vai analisar os aspectos da correção que eu falei, onde a gente vai olhar o barema, que está no edital que vocês me mostraram. Estou tentando abrir ele aqui. Ele vai mostrar para vocês todas aquelas notas que são corrigidas no texto de vocês. Olha só, aspectos de microescritura. Os aspectos de microescritura vão estar lá. O que é macroestrutura? 1 ponto para apresentação, como eu falei. Aí tá 3, porque a prova vale 10. No caso de vocês, como vai valer 25, cada aspecto vai valer 8. Nós vamos trabalhar assim. E com relação a esses descontos de nota, como é que funciona? Tudo que vai descontar da gramática são esses aí, que tá esses itens elencados. Nota final, qual é a fórmula? Né? 2 vezes, né? Tem aqui uma análise que a gente vai ver, né? A é a soma dos aspectos. 2 vezes A, isso é vezes, 2 vezes a soma dos aspectos, menos 3 vezes B. B é o quê? É a quantidade de erros. Então, olha só, menos 3 vezes o número de erros que você tiver dividido pelo total de linhas. Ou seja, você tem que escrever as 15 linhas, não escreva 10, para dividir bastante e descontar menos. E para cada erro vai multiplicar 3 vezes. Então, isso é muito sério. Tem que errar muito pouco e tem que escrever as 15 linhas. Eles colocam de 10 a 15, mas não escreva 10. Use sempre o máximo que você tem para usar, ok? E por fim, eu vou comentar aqui rapidinho com relação ao tema que eu vou trazer para vocês nessa primeira vez. Tem um caso, né, que eu trouxe para vocês, uma redação que foi usada pela PF, mas ela cabe dentro de qualquer contexto. A gente vai para todas as áreas da segurança, vai para o ambiental, ou a gente vai escrever sobre vários assuntos. Eu vou pegar o edital de vocês e vou trazer assuntos relacionados também ao edital. É um assunto de conhecimento notório, que é o narcotráfico. E é uma pergunta que tem que ser respondida ao longo do texto. O combate ao narcotráfico, a repressão é o melhor caminho? Você vai escrever seu texto, abordando obrigatoriamente os seguintes aspectos. Então, tem que falar sobre a ação dos policiais brasileiros no combate ao narcotráfico, como aspecto 1. Tem que falar da repressão dos policiais às drogas, se é ou não é o melhor caminho. E tem que apresentar alternativa, porque geralmente o aspecto 3 já emenda numa conclusão. Ok? Então, vocês vão escrever sobre esse tema. Vocês têm que ter 10 e 15 linhas para poder escrever, conforme o edital que vocês me mandaram. E aí, na sequência, eu vou corrigir e vou analisar, fazer, né, a análise da escrita de vocês. Boa sorte, estamos aqui para ajudá-los.